E a semana será marcada pelo início do conclave, que vai eleger o novo Papa com projeções divergentes. Quem analisa esse processo aqui com a gente agora é o reitor da PUC do Rio de Janeiro, o padre Anderson Antônio Pedroso. Tudo bem, padre? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa semana. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. Muito obrigado. Ô padre, é claro que tudo não passa de conjectura, especulações, expectativas para falar do conclave, mas os cardeais brasileiros que já estão lá, muitos, falando inclusive com a imprensa, destacam que é possível que esse conclave dure mais tempo do que se imagina, porque há uma diversidade maior dos cardeais. O senhor pessoalmente concorda com isso ou não dá para cravar absolutamente nada? Olha, não dá para não concordar, né? Na verdade, eles já estão conversando. As informações que eles deram foram muito importantes, até, eu diria assim, foram até muito gentis com a imprensa, né? E provavelmente foi decidido de dar uma palavra, um espaço para a imprensa, até para informar as pessoas. Então, eu creio que sim, que é verdade e corresponde. O colégio cardinalício foi muito ampliado com o Papa Francisco. Basicamente, nós tínhamos, né, um colégio muito mais europeu, com representantes de igrejas, dioceses, né, muito importantes, capitais, etc., europeias. E agora o Papa Francisco ele fez um processo de eu diria assim, uma globalização maior, escolhendo pessoas, né, bispos, arcebispos, enfim, e tornando os cardeais de lugares muitas vezes pouco conhecidos, como uma ilha no Pacífico ou uma capital menos conhecida, de países muito pequenos. Ele quis aumentar a representatividade e conseguiu. Então hoje nós temos um colégio cardinalício mais amplo, mais diverso, e por isso eles precisam de mais tempo para se conhecer. Pois é, padre, a imprensa internacional destaca que o Brasil tem 7 representantes, tem 7 cardeais que vão participar do conclave. E dizem que isso é, obviamente, muito importante, há um peso muito grande. O senhor concorda? Qual é, claro, a participação brasileira pode ser decisiva para alguma coisa, para que o nosso público possa entender? Sim, olha, os bispos no Brasil, a Conferência dos Bispos, é uma das maiores do mundo. Mais de 400 bispos, é algo assim extraordinário. Então isso tem um peso muito grande. Não é que tenha peso, veja bem, não se trata de uma eleição como uma eleição que nós estamos acostumados, né? Mas existe sim um peso do fato de ser um país com um episcopado muito grande, muitos bispos, dioceses, e que fala de alguma maneira da expressão da igreja internacional. Então eu acho que a voz dos 7 cardeais, ela é importante porque é um peso grande na América Latina e traz também, diria assim, essa representatividade brasileira que é muito importante. É bom lembrar que o Papa Francisco, ele antes de ser Papa, ele esteve presente aqui em Aparecida, na Conferência de Aparecida, e foi uma conferência latino-americana com bispos da toda a Latinoamérica, e foi um momento em que ele se mostrou, né, como um grande articulador, uma pessoa muito conciliadora de um lado, de outro lado alguém que fazia as coisas acontecer. Então eu acho que a América Latina, né, e o Brasil no centro, diria, com esse peso, tem uma grande importância e pode levar essa mensagem, né? O que é necessário? Porque eles estão constituindo agora o perfil do Papa. Começa a falar em nomes, mas mais do que nomes é um perfil. Com essa igreja de hoje, com essa complexidade, qual é o perfil? O que essa pessoa precisa ter? O que a igreja precisa hoje? Então, eu acho que a voz da América Latina e dos brasileiros é importante. Padre Anderson, que é reitor da PUC do Rio de Janeiro. Vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. A sua pergunta, Dora. Boa noite, padre. Olha só, o nosso correspondente Luca Bassani acabou de trazer uma informação sobre a duração dos últimos conclaves, relativamente curtos, né? Relativamente curtos. Aí o senhor traz essa realidade, nova realidade, que é nova, porque vai ser a primeira vez com essa diversidade regional, digamos assim, geográfica, e também essa ampliação. Isso não sinaliza um conclave com mais dificuldade, portanto, mais longo? Boa noite, Dora. Um prazer falar com você. Olha, na verdade, tem um outro elemento que eu acho importante a gente considerar. O fato de que nós estamos vivendo o primeiro conclave, não em tempos de internet, mas em tempos de mídias, né?
Então, é um conclave também muito midiático, em que existem muitas informações, muita circulação, até existia uma preocupação com o que a gente chama de falsa informação, né, fake news, porque isso está muito aberto. Então, eu acho que se de um lado a diversidade é maior, e isso implicaria mais tempo para se conhecer, de outro lado, as mídias, a informação, ela é muito mais abundante também, então eu acho que uma coisa compensa a outra. Geralmente os conclaves são 2, 3 dias, né? Se passar de 3 dias e não se chegar ao resultado, né? Mais de 89 votos, se eu não me engano, aí se para, tem um método interessante, os cardeais vão fazer 24 horas oração, né? Para se concentrar, enfim, conversar mais e volta. Mas eu acredito que vai ser isso mesmo, 2, 3 dias, né? Porque a informação é ampla e eles estão tendo muito acesso. Agora a pergunta de Nelson Kobayashi. Koba. Padre, boa noite, é um prazer falar contigo. Padre, o senhor falou há pouco sobre o perfil que se procura para o novo Papa. E a gente acompanhando quais são os mais cotados para ser o escolhido, a gente vê que os perfis eles são desenhados de acordo com a posição até política desses candidatos, né? Alguns mais conservadores, outros mais progressistas. O senhor acha que isso é um sinal de uma contaminação política da igreja? Porque a gente tem visto pouco sobre o perfil teológico, sobre como eles pensam a igreja institucionalmente, os rumos que a igreja deve caminhar. Isso é uma novidade para esse conclave ou é assim mesmo, historicamente? Nelson, eu acho que é assim mesmo, né? Na verdade, nós estamos fazendo leituras das pessoas, mas o que existe é um grande interesse comum, né? O colégio dos cardeais, eles têm uma responsabilidade muito grande e o interesse comum é que seja a melhor pessoa para levar a igreja. É evidente que existem posições com sensibilidades distintas, né? Que nós fazemos leituras conservadoras, progressistas, mas na verdade todos estão no mesmo barco, porque é a mesma igreja e eles têm essa responsabilidade. Eu diria que o que existe hoje é um mundo mais complexo, né? Muitas vezes nós nos dividimos assim por progressistas ou conservadores, na verdade todos estão preocupados com a complexidade do mundo, um mundo que de fato precisa de vozes assim como a do Papa Francisco, né? Vozes que falem de assuntos essenciais, e ao mesmo tempo é um mundo também que busca uma voz espiritual. Então o Papa ele sempre vai ter que equilibrar, eu diria assim, essas duas coisas, né? Um olhar espiritual, o Papa, enfim, o líder da Igreja Católica, mas também tem uma posição no mundo. E eu acho que é nessa relação com o mundo que as pessoas ou os cardeais podem se questionar um pouco sobre um perfil ou outro. Mas o que é certo é que sempre houve divergência, mas a divergência não é uma luta, não é uma contraposição, mas é uma dinâmica de busca do melhor para a igreja. Então eu acho que eles vão chegar alguém, já está lá, na verdade o Papa já está lá, né? Nós não sabemos ainda, mas já está lá. Eles vão buscar alguém que possa enfrentar essa complexidade do mundo. E, padre, uma última questão. A imprensa brasileira nos últimos 2, 3 dias tem dado muito destaque ao arcebispo de Manaus, Leonardo Steiner, que pode ser uma surpresa, enfim. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: primeiro, as chances de um brasileiro, talvez, se isso não tem, claro, como se saber, mas sim uma projeção, e se é possível esperar um Papa sul-americano, já que o Papa Francisco era sul-americano, mas será que o conclave repetiria o Papa sul-americano mais uma vez? Olha, tudo é possível, né? Eu diria que já não é uma questão de nacionalidade. Até no mundo globalizado, eu acredito que a categoria da experiência vai contar mais, né? Mais do que a nacionalidade. Ou seja, qual foi a experiência que ele teve? Você pode ter alguém que nasceu nos Estados Unidos, foi missionário, por exemplo, na América Latina, teve um trabalho em outro continente, então é um perfil muito mais globalizado, né? Eu estou dando dizendo a minha humilde opinião, eu acredito que de fato o que vai contar é a experiência que essa pessoa, esse cardeal teve, mais do que a sua nacionalidade. Agora, nada impede que possa ser um brasileiro, né? Eu acho que isso não tem nenhum impedimento e, enfim, vamos esperar, mas eu acho que vai contar mais a experiência da pessoa do que o lugar onde nasceu ou a sua cultura local.
Padre Anderson Antônio, reitor da PUC do Rio de Janeiro, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan. Voltaremos a nos falar para que a gente possa continuar esclarecendo o nosso público. Muito obrigado, viu, padre? Eu agradeço. Boa noite.